Eu não posso fazer das minhas vitórias, dos meus recursos, da minha saúde, um ídolo. Quantas pessoas que a gente já viu que foram curadas de câncer, que foram curadas de AIDS e voltaram para o pecado, que começaram a prosperar, que chegaram numa condição muito simples, muito humilde na igreja e foram crescendo, foram prosperando, foram sendo abençoados e aquilo se tornou o seu ídolo. De repente a pessoa não vinha mais, chegava até molhada de chuva muitas vezes chegava a pé, de ônibus, mas quando ela foi abençoada, ela estava com um carro abençoado, uma empresa abençoada, crescendo, aí já não tinha mais tempo para Deus. Agora, as bênçãos que ela conquistou do Senhor, agora ela fez um ídolo. É isso que me tirou da pobreza, é isso que me tirou da escravidão. Então Deus quer fazer de cada um de nós um instrumento para grandes projetos, mas a prioridade precisa ser Ele. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Esse é o ano do vinho novo e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Diga comigo, por favor, tempo, forças e recursos. Tempo, forças e recursos. Nós temos tempo, nós temos forças e nós temos recursos. Mas o ponto é como eu tenho alocado, como eu tenho utilizado deste tempo, dessas forças e destes recursos. Porque a resposta para isso é o que tem determinado a nossa vida. Olha aqui em Gênesis 15, 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Diga comigo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Então nós vemos aqui o Senhor falando com Abraão, dizendo tudo o que iria acontecer, que ele podia ficar em paz, que ele seria sepultado numa boa, mas que os descendentes dele teriam um processo. Então deixou claro tudo o que aconteceria. Por isso que quando uma pessoa conhece a palavra, ela nunca é pega de surpresa. Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe o que vai acontecer. Que eles passariam por muitas situações, mas que eles sairiam daquelas situações. Muito melhor, sairão com muitos bens. Então o propósito dos israelitas irem ao Egito foi o de enriquecer o Egito. Nós vemos isso. José transformou o Egito no país mais rico do mundo. Ele fez daquele tempo o que seria os Estados Unidos hoje. A nação mais poderosa do mundo, naquele tempo, era o Egito. Porque tinha um homem lá que era abençoado, que era dirigido por Deus. E por causa daquela atitude, ele abençoou o Egito, e o Egito, por sua vez, abençoou o povo de Deus. Porque é o que a palavra disse, depois de 400 anos, eles serão castigados e eles sairão com muitos bens. Então, quando o povo saiu, você se lembra, eles saíram com todas as riquezas do Egito. Porque Deus faz isso, Deus faz, fala comigo, transferência de riqueza. Deus trabalha assim. Tudo que Deus faz é para favorecer o povo de Deus, não é para favorecer o Egito. Quando às vezes as pessoas veem aquelas pessoas que estão crescendo, estão prosperando de diversas maneiras, aquilo não é o propósito de Deus. Às vezes o povo estava lá, vendo o Egito crescendo, com aquele monte de deuses e ídolos,
E a gente aqui como escravo, apanhando, nossos filhos sendo jogados no Nilo. Não, isso não é o propósito do Senhor. O Senhor quer transformar aquela situação em benefício para o povo de Deus, porque a gente já viu inúmeras passagens que quando o povo era abençoado, o povo se esquecia de Deus. Então, muitas vezes algumas pessoas precisam passar por situações para aprender a depender de Deus. Então, o povo começou a clamar a Deus, mas tinha um processo, tinha um tempo. Mas aquela situação chegou ao fim, como Deus já tinha dito. Depois de 400 anos, isso vai acabar. Então, graças a um homem de Deus, o Egito foi abençoado, mas 400 anos depois, aquele povo que era escravo saiu como milionário. Então, num dia, literalmente da noite para o dia, eles saíram da posição de escravos para a posição de milionários. Então, esse é o propósito de Deus: abençoar o seu povo para construir um templo para o Senhor, um local de adoração. Se nós lermos qual que era o propósito deles saírem do Egito, nós vamos adorar ao Senhor. O propósito sempre foi esse que Moisés falou para o faraó: nós vamos adorar o Senhor. Então, a bênção, a capacidade de produzir riqueza, de se tornar livres, era para que eles pudessem adorar o Senhor, construir um templo, um tabernáculo para adorar a Deus. Então, o Senhor, o propósito de Deus para as nossas vidas sempre foi esse: que nós nos relacionássemos com Ele. E nós somos a igreja do Senhor. Fala, eu sou a igreja do Senhor. Nós temos uma igreja interna e uma igreja externa. Nós temos um templo de relacionamento com Deus físico, que é a nossa igreja, e nós temos um templo de relacionamento com Deus interno, espiritual. Então, o propósito que o Senhor tem para o seu povo era de construir obras eternas, trabalhar na cultura daquelas pessoas, para que fosse um povo diferenciado, um povo que adorasse ao Senhor, um povo que tivesse um caráter diferenciado. Então, quando nós somos esse templo guiado pelo Senhor, nós impactamos vidas, nós deixamos um legado, nós impactamos os nossos filhos, impactamos os nossos familiares, nós ganhamos almas para Jesus. Ou seja, nós nos tornamos uma referência, uma geração que torna a próxima geração melhor do que a anterior, melhor do que a nossa. Porque o que a gente vê nos nossos dias, na degradação das famílias, da sociedade, é justamente por várias gerações que não fizeram o seu papel. Então o Senhor quer que a gente enriqueça, para que essa riqueza seja usada para o propósito certo. Quantas pessoas, vamos analisar a nossa vida. Quantas pessoas ao seu redor você tem impactado? Você tem tocado elas para Jesus? Como que nós alocamos os nossos recursos? Como que nós alocamos o nosso tempo, as nossas forças, os nossos recursos? A gente vê o ímpio se matando para comprar coisas, se matando para estar com pessoas, se matando para fazer uma série de coisas. Mas e o justo? O quanto que nós nos esforçamos para estar com Jesus, por exemplo? O quanto que nós nos esforçamos para investir a coisa certa no coração dos nossos filhos? O quanto que você investe realmente no seu fortalecimento, no seu crescimento espiritual? Porque quando a gente acredita na palavra, pessoal, a gente entende que a palavra de Deus é a coisa mais poderosa da face da terra. Porque quanto mais eu busco conhecer o Senhor, mais eu busco conhecer a sua palavra, mais corajoso eu vou me tornando, mais firme eu vou me tornando, mais irredutível nas posições que eu acredito eu vou me tornando. Ou seja, a gente vê, por exemplo, nos 3 jovens lá, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, foi colocado algo muito firme no coração deles.
Então eles estavam dispostos a morrer, mas não abririam mão daquilo que eles acreditavam. Daniel, a mesma coisa. José, a mesma coisa. Foram pessoas que aquilo que eles entenderam, que foi colocado no coração deles, ninguém podia tirar. Por quê? Porque alguém investiu tempo, forças e recursos. Por que muitas vezes os jovens entram numa faculdade e se perdem totalmente? Porque não foi investido da forma certa, tempo, força e recurso. Aí perde para o mundo, perde para a imoralidade, perde para o ateísmo, porque aqueles pais que deveriam ter investido neles mesmos primeiro, não investiram na coisa certa. Então, quanto mais eu busco conhecer o Senhor, mais eu busco conhecer a sua palavra, mais santo eu vou me tornando, mais excelente eu vou me tornando. E aí nós vemos essa mudança das coisas. Da noite para o dia saíram de escravos a milionários, o ímpio favorecendo o justo. Ou seja, o que isso mostra? Que para Deus isso tudo é fácil. Se nós decidirmos nos alinhar ao Senhor, tudo para Deus é fácil. Às vezes a gente está preocupado e ocupado a nossa mente, o nosso dia com tantas preocupações, e a gente está vendo, da noite para o dia o Senhor pode mudar uma situação, de escravos a milionários. Mas o que está faltando? Um alinhamento. O mundo está doente, porque dia após dia tem se distanciado da verdade. O mundo trata como normal muitas coisas que são contrárias à palavra. O mundo aceita as doenças, o mundo aceita as síndromes, o mundo aceita os divórcios, o mundo aceita a depressão, o mundo aceita viver dopado e medicado para a vida toda. É diferente de você ir lá, está com febre, está com gripe, é outra coisa. Outra coisa é a pessoa aceitar, isso é para a vida toda, essa alergia, essa depressão, essa circunstância, essa epilepsia, você vai ter a vida inteira. Então você tem que se medicar uma vida inteira. E a pessoa vai aceitando, mas ela se esquece das promessas que o Senhor fez. O mundo está doente porque muitas vezes tenta tratar as doenças emocionais com remédios para o corpo. Mas os problemas da alma, elas não se curam pelo corpo, elas se curam pelo Espírito. Porque se a gente lê na palavra, o Senhor disse que ali no meio deles não haveria pobres, não haveria doentes, as mulheres não abortariam. Por quê? Fala comigo, porque havia bênção. Porque havia bênção. E hoje a gente vê os crentes endividados, tristes, infrutíferos. Por quê? Porque está faltando bênção, está faltando alinhamento a Deus. E isso no tempo da lei. Quanto mais agora com Jesus. Porque nós entendemos isso. Quando a gente falou, por exemplo, no culto de domingo, dos sócios de Deus, a gente entende que o povo de Deus tem que ser um povo forte. Tem que ser um povo determinado. Tem que ser um povo temido. Tem que ser um povo de valores, tem que ser um povo imparável. Porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos curou, para que pudéssemos levantar, fala comigo, um tabernáculo. O Senhor te curou, o Senhor te tirou muitas vezes de doenças emocionais, de drogas, de uma vida totalmente errada, de malandragem, de mentiras, de imoralidade de todo tipo, para que você construísse, levantasse um tabernáculo, um local, se tornasse um exemplo de adoração ao Senhor, de resultados. Então o Senhor nos libertou da escravidão para a gente fazer diferença, para levantar uma casa firme, uma sociedade com valores altos. Mas para isso eu preciso ter isso muito claro em mim. O que eu tenho que fazer? Eu não posso carregar coisas da velha fé. A gente vai ver aqui, os israelitas, eles despojaram, pegaram tudo, todas as riquezas dos egípcios, mas para construir um templo de adoração ao Senhor, e na primeira oportunidade que eles tiveram,
eles levantaram um ídolo. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, muitos usam a bênção justamente para o pecado, para os prazeres da carne. Ao invés dela usar aquilo para mais crescimento e serem abençoados, não, aquilo se torna um ídolo. Por isso que um monte de crente vive com a corda no pescoço. Vive com aflição, vive com a vida travada, porque não pode ser um pouquinho mais abençoado que já levanta um ídolo. Olha aqui em Provérbios 3, 22. O homem bom deixa herança para os seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada, fala comigo, para os justos. Então, o pecador, ele cresce. Quantas vezes a gente já viu isso? Às vezes a pessoa foi lá, cresceu, teve sucesso, mas chegou um tempo da vida dele que as coisas começaram a desandar e foi lá o justo comprou, se tornou, era sócio, era funcionário, se tornou o dono da empresa, conseguiu aquilo num valor muito melhor, ou seja, a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Mateus 6,19, Jesus falando, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Quando você pensa em prosperidade, o que vem à sua cabeça? Vem sabedoria, vem estar com Jesus, vem ser uma bênção na vida das pessoas? Ou talvez os sonhos, os desejos, as prioridades sejam sempre essas, coisas que a ferrugem destrói, que os ladrões roubam, furtam. Ao invés de nós trabalharmos, acumular tesouros no céu, porque ninguém dá mais do que Deus. Se eu estou construindo um tesouro no céu, é óbvio que o Senhor vai me abençoar aqui. Mas tem gente que esquece disso e só busca aqui. Então ela não acumula nem aqui e nem no céu. Em Êxodo 32 diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, olha a falta de respeito, eu sempre gosto de ressaltar isso. A esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Presta atenção, pessoal. Se hoje em dia é difícil muitas vezes você ter um brinco de ouro, imagina todo mundo tinha brinco de ouro, tinha enfeite, tinha pulseira, tinha colar. Por quê? Porque era escravo, não tinha dinheiro, não tinha ourives ali para os escravos. Eles pegaram dos egípcios. Então, tira todo mundo aí, e tragam para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu. Como? Transformando num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. Puxa, será que o próprio Arão, será que não fazia um bico de vez em quando, fazendo uns ídolos? Ele tinha uma ferramenta própria, por quê? Estranho, né? Dando-lhe a forma de um bezerro. Ora, os judeus não têm outro Deus, e o Deus que nós buscamos não tem forma. Então por que ele teria uma ferramenta? Será que ele trabalhava com isso? Dizia que Deus era Deus, mas no final das contas ele ganhava um dinheiro fazendo uns santos aí, uns ídolos aí? Parece que sim. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão edificou, olha o trabalho, olha só. Edificou um altar diante do bezerro e anunciou, veja, ele estava insano. Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, mas não é ao Senhor, é esse Senhor, ao Senhor bezerro. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Olha só, eles queriam ter comunhão com o bezerro, não com Deus. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra.
Então o Senhor disse a Moisés: desça, desça, porque o seu povo, porque o povo de Deus não é assim, o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Fala comigo, muito depressa se desviaram. Veja só, as pessoas têm uma rapidez para desviar. A rapidez não pode ser um pouquinho abençoado. Alguma coisa está demorando. Por que eles fizeram isso? Eles estavam cheios de ouro. Acabaram de sair do Egito. Estavam livres da escravidão. Ah, mas esse Moisés está demorando demais. Vamos fazer alguma coisa. Vamos. Eu não tenho um problema na minha vida, deixa eu ir atrás de um. Ô Arão, a gente sabe que foi Deus que tirou, a gente sabe que foi Moisés que tirou, mas faz alguma coisa aí para a gente, alguma coisa que nos conduza a algum lugar. É assim que as pessoas têm vivido. Não quer esperar pelo Senhor, não quer pagar o preço, não quer se relacionar, não quer ouvir uma palavra verdadeira. Eu quero alguma coisa que vai me fazer sentir bem. Olha só, o que eles foram fazer? Foram comer, beber e se entregaram à farra. Ou seja, mas não era uma festa dedicada ao Senhor? Aí o que está parecendo é mais uma festa dedicada à sua carne. É o que muitas pessoas fazem. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Será que nós somos rápidos para nos desviar? Será que algo começa a demorar, eu vou lá e faço um ídolo para mim? Algo começa a demorar, algo começa a ficar diferente daquilo que eu espero, que eu imaginei, daquilo que eu projetei, e eu já começo a tomar os meus próprios caminhos? Será que eu recebi uma palavra? Moisés falou, fica aqui que eu vou lá falar com Deus. Ah, mas está demorando. Eu não estou vendo mudança ainda. Eu não sei o que aconteceu. Esse Moisés aí, esse tal de Moisés, agora não é mais o Moisés. Olha, obrigado, Moisés. Nossa, que gratidão, Moisés, por você, né, ter encarado esse desafio, Moisés. Não, esse Moisés, esse velho aí, essa pessoa, né, que não tem muito o que fazer, né, tá lá na montanha, né, sem comer, sem beber, né, ouvindo Deus, né, ele não tem muito o que fazer, ele tem muito tempo para orar, ele tem muito tempo para ficar com Deus, ele é meio desocupado, ele não tem muito serviço. É o que muitas pessoas fazem. O investimento que Moisés estava tendo lá com Deus, pegando, ouvindo os ensinamentos, pegando as direções, aquilo é investimento que depois ele veio e passou para o povo. Mas não, eu não quero investir nisso. Eu quero fingir que eu estou adorando a Deus e fazer aquilo que a minha carne quer fazer. Aquilo que os meus sentimentos querem fazer. E não necessariamente é a farra aqui da imoralidade, que foi o caso deles. Às vezes o próprio fato da palavra estar vindo para mim, eu não quero ouvir. Eu não quero investir nas coisas de Deus. Eu não quero seguir as direções. Eu quero criar um ídolo para mim. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer uma festa dedicada ao Senhor, mas não é o Deus vivo, é algum outro Senhor. É o Deus sentimento, é a carne, são as vontades. Então, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Olha, foi a minha força que tirou do Egito. Foi o meu network, foi a minha inteligência, foi a minha rapidez de resolver situações. É que eu sou assim, eu sou para frente, eu sou uma pessoa que pensa rápido, uma pessoa que é bem relacionada. Eis os deuses que me tirou do Egito. Era o tempo de eu mudar. Era o tempo disso acontecer. Era o tempo. Era para ser agora. Não aconteceu durante 10, 20 anos. Mas agora que Deus me abençoou, que eu tirei a corda do pescoço, parei de viver essa vida sufocada, era a hora de fazer. Eu já não dependo mais de Deus. Agora foi a empresa, foi o momento, foi a situação, foi o meu amigo, foi a minha capacidade. Eis aí alguma coisa que me tirou da escravidão.
Foi aquela venda que eu fiz, foi aquela coisa que eu tive, que eu fiz, aquele curso, ou seja, qualquer coisa, menos Deus. Porque Deus exige mudança, Deus exige coração, Deus exige renúncia. Mas é mais fácil a gente achar outras coisas para não fazer o que precisa. Olha aqui Ageu 1. No primeiro dia do mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, vamos juntos, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Essa passagem não é desconhecida? Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam, vamos juntos de novo, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo. Fala comigo, construam o templo, para que eu me alegre nele e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. Por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha essa passagem novamente. Olhe para onde os seus caminhos os levaram. A gente não faz muito tempo que nós falamos dessa palavra. Essa passagem eu conheço, é de Ageu, né? O povo, né, tinha construído casas, mas esqueceu do templo. Não, entendi. Sério? O que mudou desde a última vez que você ouviu essa palavra? O que mudou no seu templo interno, do seu tempo, das suas forças, dos seus recursos? O que cada um aqui pode olhar para si e dizer, bom, o Senhor está mandando a palavra de novo, ó. O Senhor mandou novamente a palavra pelo profeta Ageu. O Senhor está mandando novamente. Será que eu continuo com o meu templo destruído? Ainda não é tempo de fazer isso, aquilo. Será que ainda não é tempo de eu me posicionar de verdade? Será que não é tempo de nós nos posicionarmos com firmeza? Firmeza de caráter, mudança de caráter, parar de orgulho, parar de semear a coisa errada, tendo ciência de que está errado? Será que nós não estamos demorando muito? Porque qual foi a consequência? O Senhor dá oportunidade. Mas aí eu não quero fazer na hora que o Senhor quer. Já passaram 16 anos. Todo mundo tem sua casa bonita, mas a igreja, o templo, é deixado de lado. O céu reteu o seu orvalho, as coisas estão travadas, e algumas pessoas continuam aceitando isso. Bom, eu vou na igreja, mas a minha preocupação é só as outras coisas. Meu templo espiritual não é prioridade. Por isso que muitas pessoas dão 2 passos para frente e muitas vezes 3 para trás. Quando parece que alguma coisa está caminhando,
Vem alguma coisa e ela retrocede. Vem alguma coisa e ela perde. Porque Deus manda a palavra, Deus dá a oportunidade, mas na hora de responder, eu não estou respondendo. Deus abençoou aquele povo, abençoou o povo na saída do Egito, abençoou o povo na saída da Pérsia, para que eles construíssem o templo e também construíssem os seus sonhos. Mas eles focaram somente nas coisas da carne, nos desejos da carne, sem prioridade nenhuma a Deus. A gente acabou de ver aqui, ó. Então, até quando nós vamos aceitar ainda uma vida pela metade? Uma vida escassa? Nós sabemos muito bem que Deus quer que a nossa vida seja próspera, que você tenha uma casa, um carro, uma vida abençoada, que você compre suas coisas, tenha seus projetos realizados, mas o propósito é de que o reino seja abençoado. Que o templo do Senhor seja abençoado. Que a casa do Senhor seja abençoada. Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos uma vida abundante. Mas muitas pessoas fazem das bênçãos um ídolo. Pega os brincos, pega a liberdade, pega as vitórias e monta um ídolo. Então o status é um ídolo, o carro é um ídolo, a casa é um ídolo, a empresa é um ídolo, tudo é um ídolo, menos Deus. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo, e se torna um ídolo, se torna uma maldição. Então, às vezes, aquilo que poderia fluir de uma forma tão abençoada, se eu estivesse com as prioridades corretas, como aquilo se torna um ídolo na minha vida, onde aquilo trava. Porque falta dedicação, falta entrega para as coisas de Deus. Então, por que Deus vai transferir riquezas para o justo, se esse justo não tem um caráter para investir nas coisas certas, nas coisas do reino? Eu não invisto tempo, eu não invisto dinheiro, eu não tenho prioridade. Então, se eu não cresço internamente, se eu não invisto nos meus filhos, se eu não invisto naquilo que Deus colocou nas minhas mãos, se eu não sou um dizimista e ofertante ousado, não tem por que Deus me levantar, eu não sou fiel. Então o Senhor está falando, está nos dando oportunidades, para que a gente se alinhe a Ele, que a gente pegue o tempo, as nossas forças, os nossos recursos e aloque da forma certa. Olha aqui em 1 Crônicas 17, o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Então esse é o coração que o Senhor busca. Davi, ele não aceitou estar melhor do que a casa de Deus. E veja a posição que ele ocupou. Ele foi o financiador de tudo aquilo. Então, quanto mais eu faço para Deus, mais Ele faz por mim. Porque Deus não fica em dívida com ninguém. Fala comigo, Deus não fica em dívida com ninguém. Deus não fica em dívida com ninguém. Deus, você nunca vai fazer mais do que Deus. Então, quanto mais Davi fazia para Deus, mais Deus fazia para Davi. Deus não fica em dívida. Eu não vou surpreender Deus, não, é Ele que vai me surpreender. Então esse tem que ser o nosso entendimento. Quanto mais eu invisto na minha vida espiritual, quanto mais eu invisto no reino, quanto eu mais invisto em valores, em princípios, em coisas eternas, mais o Senhor está me abençoando. Mais o Senhor está me dando força, saúde, oportunidades de crescimento. Então quando eu invisto em Deus, Ele está investindo em mim. Então se eu quero crescer muito, se nós queremos avançar, estarmos sempre por cabeça, sempre por cima, eu preciso crescer primeiro em Deus. Os meus projetos para o reino precisam ser a minha prioridade. Os meus projetos espirituais, o meu crescimento espiritual, o que eu posso fazer pelas pessoas, o que eu posso fazer pelo reino, como eu posso crescer, estar mais dedicado ao Senhor, precisa ser a minha prioridade. A gente está vendo aqui, pessoal, vários exemplos do povo sendo abençoado e aquilo se tornar uma maldição na vida deles. Então, não tem como Deus me abençoar.
Eu não posso fazer das minhas vitórias, dos meus recursos, da minha saúde, um ídolo. Quantas pessoas que a gente já viu que foram curadas de câncer, que foram curadas de AIDS e voltaram para o pecado? A gente já viu histórias assim, que começaram a prosperar, que chegaram numa condição muito simples, muito humilde na igreja, e foram crescendo, foram prosperando, foram sendo abençoados, e aquilo se tornou o seu ídolo. De repente a pessoa não vinha mais, chegava até molhada de chuva muitas vezes chegava a pé, de ônibus, mas quando ela foi abençoada, ela estava com um carro abençoado, uma empresa abençoada, crescendo, aí já não tinha mais tempo para Deus. Agora os brincos de ouro, agora as bênçãos que ela conquistou do Senhor, agora ela fez um ídolo. É isso que me tirou da pobreza, é isso que me tirou da escravidão. É essa empresa, são esses clientes. Aí o que aconteceu? Sempre a mesma coisa. Vai perdendo. Porque um dia ela plantou. Então demora um tempinho até você parar de colher aquela semente, aquela semeadura. Mas enquanto você não está semeando a boa semente, você já começa a semear a semente ruim. E ela sempre vai germinar. Então Deus quer fazer de cada um de nós um instrumento para grandes projetos. Mas a prioridade precisa ser Ele. Então vamos analisar isso. Como que nós temos usado as oportunidades, as palavras, as bênçãos, o que tem vindo até as suas mãos? Você tem feito mais, tem se envolvido mais com o Senhor, tem agradecido, tem sido mais grato, porque o Senhor nos ensina isso. Se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, se eu amo tanto assim o Senhor, se eu sou tão grato assim a Deus, eu tenho me dedicado mais a Ele? Porque se eu não dedico mais ao meu templo espiritual, eu não me dedico mais ao templo da minha casa, ao templo, igreja, então eu invisto em mim, invisto na minha família, invisto na obra do Senhor, e aí eu vejo todas as demais coisas caminhando. Então vamos de novo analisar isso. A palavra veio novamente. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Não aceita dar 1, 2, 3 passos para frente, mas também dá 2, 3 para trás. Porque essa não é a vida que o Senhor quer para nós. Ele quer que a gente suba, que a gente ocupe lugares altos, que nós usemos da nossa vida, da liberdade que Ele nos deu, para prosperar, para crescer. Amém, pessoal? Amém. Pegue o seu propósito e fique em pé, por gentileza. Analise isso na sua vida. Todos os nossos recursos devem ser para a glória dEle. Se eu tenho saúde, é para a glória do Senhor. Se eu tenho uma família abençoada, tem que ser para a glória do Senhor. Se o Senhor me colocou num lugar, numa posição de honra, numa empresa, é para a glória do Senhor. As pessoas com um propósito certo, elas crescem para cumprir com este propósito. O Senhor abençoou aquele povo para que eles pudessem sair da escravidão e adorá-lo. E construir um templo, um tabernáculo ao Senhor. Então seja essa pessoa, decida ser essa pessoa que torna as bênçãos em bênçãos e não as bênçãos em ídolos. Porque é muito fácil a gente se corromper. A gente leu aqui, muito rapidamente eles se desviaram do caminho. Não aceite isso para a sua vida. Torne-se essa habitação de Deus. Use o seu tempo, as suas forças e os seus recursos para se tornar a habitação do Senhor. O Davi foi um grande exemplo de uma pessoa que mostrou a Deus: Senhor, o Senhor pode me honrar. Você vê que ele falou: como é que eu estou aqui morando num palácio de cedro e o Senhor... a arca do Senhor está numa simples tenda.
Então nós temos que ter essa busca. Espera aí, eu estou investindo mais aonde? Qual tem sido a minha prioridade? Tem sido em crescer em Deus? Tem sido em abençoar a obra do Senhor? Tem sido em investir na minha casa, na vida dos meus filhos? Quais têm sido as suas prioridades? José foi usado para enriquecer o Egito, e depois aquela riqueza voltou para os israelitas. Foi transferida para os israelitas. O que isso nos mostra? Você está num lugar? Dê o seu máximo. Dê o seu melhor, porque muitas vezes é aquele lugar que o Senhor vai usar para transferir riquezas para você. Então não fique aí olhando, porque o fulano, porque o cicrano, ele fez isso, ele faz aquilo, ele é ímpio. Opa! O Egito foi abençoado para que o Senhor transferisse para o justo. Então, às vezes, você está num processo, e às vezes você está lidando com pessoas que talvez já avançaram bastante. Então, dê o seu melhor. Nunca tenha essa mentalidade. Veja que sabedoria, né? Eu vou fazer o meu melhor, porque aquela prosperidade vai ser revertida a mim. O que a gente ouviu aqui? O justo, ele deixa uma boa herança para os seus filhos. O homem bom deixa uma boa herança para os seus filhos. Mas o ímpio produz riqueza para depois entregar ao justo. Então dê o seu máximo. Tudo que vier até você, dê o seu máximo. Porque quando você é fiel, o Senhor pode usar aquela pessoa, aquela oportunidade para reverter poder, bênçãos e vitórias na sua vida. Então dê o seu melhor em todos os lugares. Ajude, ore, para Deus abençoar aqueles clientes, para Deus abençoar aquela empresa, para Deus abençoar aquele patrão, porque o que a gente planta, a gente colhe. Então ore, você tem a lista dos seus clientes, você tem a lista dos seus colegas de trabalho, abençoa aquele lugar, abençoa aquela pessoa, porque Deus pode te usar e te levantar, e aquelas vitórias se reverterem para você. A gente acabou de ler. Não espere, pessoal, não faça como eles. Analise isso para a sua vida. Não espere ter um pouquinho de alívio para não ter mais tempo para Deus. Isso é a maneira tola de viver. Sempre com a corda no pescoço, sempre na aflição, sempre na pressão. Não, isso não é maneira inteligente. O Senhor nos deu a mente dele. Faça de Deus a prioridade. Os planos de Deus são sempre os melhores para nós. Então não se apegue a coisas pequenas. Porque o que importa, o que vai valer é a vontade de Deus. Então não se apegue em coisas pequenas. Não olhe para o processo, não olhe para uma perseguição, não olhe para uma injustiça. Não, olhe para Deus. Olhe para Deus, creia no poder dos processos, no valor dos processos. Acredita nisso. Senhor, estou passando pelos processos. O Senhor falou, 400 anos antes. Abraão, fique em paz. Eles vão passar por situações por 400 anos. Mas eles vão sair, e vão sair com muitos bens. Então pode ter demorado, mas vai sair com muitas vitórias, muitos bens. Então os planos do Senhor são os melhores. Então Deus quer ser a prioridade nas nossas vidas. Porque quando Ele for prioridade, eu também vou viver o melhor tempo da minha vida. Então em nome de Jesus, fale com o Senhor neste momento. E analise, está faltando prioridade? Veja onde os seus caminhos os levaram. Vamos alinhar a nossa vida com o Senhor. Fale com Ele agora em nome de Jesus. Vamos focar nas obras eternas, vamos focar naquilo que é eterno, no legado que nós vamos deixar. Solta tudo em nome de Jesus, solta tudo. Pede discernimento ao Senhor. Senhor, o que pode estar me atrapalhando? Solta tudo. Solta o que você percebe que atrapalha. Solta tudo aquilo que você percebe que te afasta do propósito dEle. Qual que é o propósito do Senhor? Te ver abençoado, ora. Mas eu tenho que usar este propósito
para construir o tabernáculo do Senhor, ter uma vida com o Senhor, investir em obras do Senhor. Quais são suas prioridades? É você ou o Senhor? É você ou a obra do Senhor? É você ou a sua família? A gente aprende que o generoso prospera. O generoso em dinheiro, o generoso em tempo, o generoso em alegria, o generoso em determinação, em levantar, em apoiar pessoas. O generoso prospera. Ele não tem crença de escassez. Ele não acredita que se ele estiver fazendo isso, ele está perdendo tempo. Não, ele está investindo tempo. Moisés estava lá, não descansando, não perdendo tempo, não demorando. Ele estava investindo na vida espiritual daquele povo, porque ele estava lá, buscando, orando, sem comer e sem beber. Ele estava lá na presença do Senhor, recebendo poder, recebendo direção, recebendo sabedoria. Então invista naquilo que é eterno, naquilo que não vai ser tirado de você. Abra o seu coração, busque isso. Senhor, abra minha mente, Senhor. Eu quero sofrer a metanoia, eu quero sofrer uma metanoia, Senhor. Eu quero viver um tempo diferente. Abra minha mente, Senhor. Peça isso ao Senhor. Abra minha mente, Senhor. Me ajuda a enxergar. Me ajuda a enxergar, meu Pai, em nome de Jesus. Me ajuda que cada palavra, Senhor, que cada palavra que o Senhor tem mandado, que eu venha pegar para a minha vida e que ela venha se cumprir, Senhor. Que ninguém, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém fique indiferente à sua palavra. Ainda não é tempo, ainda não é hora de fazer isso. Não, já passou de hora. Veja onde os seus caminhos os levaram. Então que cada palavra, meu Pai, que eu tenho recebido, que o Senhor me dê a visão certa, o discernimento para cumprir. Que sua palavra venha e toque o meu coração, para que aquilo flua, meu Pai, para que eu me torne esse rio de águas vivas, Senhor, para que eu possa ser digno da sua bênção, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa ver em mim aquele que o Senhor pode abençoar, porque os olhos do Senhor passam pela terra, buscando pessoas, corações íntegros, para mostrar a sua força. Então faça o que é preciso, faça o que é necessário, que você diga isso ao Senhor: Senhor amado, eu quero construir, meu Pai, um tabernáculo e não um ídolo. Eu quero construir um tabernáculo para o Senhor e não um ídolo. Eu não quero, meu Pai, me desviar, Senhor. Eu quero construir obras eternas, Senhor. Eu vou confiar. Confia, meu Pai, diga a Ele: confie, Senhor, nas minhas mãos, para que eu possa construir tabernáculos para o reino. Eu quero construir tabernáculos para o reino, Senhor. Eu quero crescer, meu Pai. Quero que o Senhor confie mais nas minhas mãos, que eu não tornarei as bênçãos um ídolo, Senhor, mas como ferramentas de crescimento, ferramentas de prosperidade, ferramentas de obras eternas, meu Pai. Eu uso, meu Pai, as minhas forças, o meu tempo, as minhas oportunidades, os meus recursos para coisas grandes, Senhor. Eu te peço, Senhor, quais as obras que você quer fazer, quais as obras eternas, quais os tabernáculos que você quer construir, qual investimento na sua vida espiritual, na obra do Senhor que você quer ser esse instrumento poderoso. Tenha clareza no seu coração, na sua vida. Não, Senhor, eu quero isso por causa disso. Eu quero vencer nessa área, porque eu quero ser uma bênção nessa área, meu Pai. Eu quero ser uma bênção no Teu reino. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Eu quero produzir coisas sólidas, meu Pai. Eu não quero buscar coisas apenas que a traça corrói, que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba, Senhor. Eu não quero estar ocupado com coisas pequenas, Senhor. Porque eu sei que quando o Senhor abençoa, tudo isso se torna pequeno, tudo isso se torna insignificante, porque o que fica é aquilo que é eterno, é aquilo que eu estou construindo no Senhor. Eu estou construindo um tesouro no céu, porque onde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro. Então que o meu tesouro seja o Senhor, que o meu coração seja do Senhor, que as minhas intenções, as minhas motivações sejam para o Senhor. Tenha clareza aí nisso.
Tenha clareza no seu coração. Por que Deus vai abençoar uma pessoa que não está alinhada a Ele, que não está comprometida com Ele? Tenha clareza no seu coração. Por que Deus iria abençoar uma pessoa que os olhos dela, os desejos dela, os propósitos dela, não são os do Senhor, não são para coisas eternas? Tenha essa disposição no seu coração. Faça esse alinhamento verdadeiro. Talvez em outros momentos o Senhor começou a abençoar você, mas logo você começou a se distanciar dele. Começou a fazer daquelas bênçãos um ídolo para te afastar. Não, mude esse padrão em nome de Jesus. Vamos mudar esse padrão. Vamos tomar decisões para que a nossa vida seja realmente construída na rocha, para que a gente não dê 2 passos para frente e 3 para trás, mas somente passos ousados, passos firmes, crescimento consistente, abundante, vitorioso, para que onde eu estiver, eu me torne a bênção, eu me torne uma pessoa que está ajudando aquele local a prosperar, como José prosperou o Egito. Por causa de José, o Egito foi abençoado e depois aquilo voltou em favor dos israelitas. Então hoje eu estou investindo, estou usando o meu tempo, a minha energia para abençoar alguém, um lugar, uma empresa, e o Senhor usa aquilo depois para voltar em meu favor. Então acredite nisso, acredite nos planos do Senhor. Os planos do Senhor não são os meus ou os seus. Ele faz como Ele quer. E quase sempre Ele faz de uma maneira diferente daquilo que a gente imagina. Por isso que muitas vezes a gente fica preocupado, inseguro, parece que não vai dar certo, porque é o plano de Deus, não é o meu. O nosso plano, o nosso papel, a nossa parte é o confiar. Não se importe mais, guarde isso, não se importe mais no como, com o como, se importe em quem. Confie no Senhor. Não se importe em como que isso vai acontecer. Se eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo, não importa, isso não importa. O que importa é o como, ou o que importa é quem. O como é de Deus. O quem é comigo, é com você. Quem está falando? É Deus que está falando. O Senhor está falando, não tenha medo. Não tenha medo, eu estarei com você. Eu estarei com você. Você está passando por uma situação, uma aflição? Creia, não vai faltar, vai ficar tudo bem. Não vai dar errado, confia no Senhor, esteja alinhado, aí você vai ter certeza, não vai dar errado. Eu vou confiar no Senhor, vai fluir, vai dar certo, vai caminhar. O Senhor vai colocar as coisas certas, o Senhor vai encaminhar os caminhos, o Senhor vai alinhar as coisas e vai fluir, vai dar certo. Então o meu papel é confiar no Senhor, Ele não falha, Ele não se atrasa, Ele não se esquece, Ele não abandona. Ele sabe sempre o que está fazendo. Então confia nele. Eu peço que você estenda as suas mãos para a direção que você precisa de respostas e de vitórias. Que você declare respostas, que você declare as portas abertas, que você declare a sua casa abençoada, estruturada, que o seu tabernáculo, o tabernáculo do seu lar, seja uma bênção, esteja fortalecido. Que você abençoe a sua vida, o seu coração, que você diga, Senhor, o meu tabernáculo, Senhor amado, está fortalecido. Eu quero ser, meu Pai, essa igreja do Senhor, eu quero ser esse tabernáculo do Senhor, eu quero ser esse canal de bênção, de estrutura para as suas obras, meu Pai, para as obras eternas. Eu quero ser um tabernáculo, meu Pai, e santificar o meu tabernáculo vida, o meu tabernáculo família, o meu tabernáculo lar, e ser uma bênção no tabernáculo físico, Senhor. Ser uma estrutura, ajudar que outros sejam abençoados, meu Pai. Ganhar almas para o Senhor, salvar almas, meu Pai. Ser um canal de bênção, de estrutura para o reino, Senhor, para que almas sejam tocadas e abençoadas. Como Davi fez, eu não aceito estar num lugar, numa condição melhor do que está a igreja do Senhor, a arca do Senhor, a presença do Senhor. Então faça votos com o Senhor, seja ousado na sua vida, seja corajoso, a fé, ela é ousada,
A fé, ela é criativa. A fé move montanhas. A fé não olha para os inimigos, mas olha para o Senhor. Então creia, dê passos de fé, tenha obras de fé, atitudes de fé, creia no poder do Senhor, creia nisso. Ninguém pode fazer mais do que Deus. Deus não fica em dívida com ninguém. Quanto mais eu faço para o Senhor, mais Ele faz na minha vida, muito mais Ele faz na minha vida, muito superior Ele faz na minha vida, numa proporção muito maior Ele faz na minha vida. Então eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, meu Pai, eu darei os passos certos, os passos de fé, e o Senhor vai me abençoar. Eu sei que vai, meu Pai, porque eu estou trabalhando, eu estou buscando, os meus interesses, as minhas motivações são para o reino, para o Senhor, meu Pai, para que o Senhor me levante como uma estrutura poderosa no reino do Senhor. Eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro portas abertas, eu declaro vitórias, prosperidade, eu declaro sonhos materializados, sonhos realizados, Senhor, eu declaro visão, discernimento, eu declaro poder na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um aqui. Eu declaro, Senhor, eu declaro visão, eu declaro força, eu declaro, meu Pai, que cada um use das suas forças. Use, meu Pai, dos seus recursos, use do seu tempo, Senhor, para investir no tabernáculo do Senhor, na igreja do Senhor, na sua vida, meu Pai, com o Senhor, na sua vida espiritual, para que o Senhor possa confiar coisas ainda maiores, Senhor, porque o Senhor tem que ser a nossa prioridade, a nossa dependência tem que ser no Senhor. Então que nós tenhamos aqui, meu Pai, homens e mulheres que entenderam o propósito de serem abençoados. Não é para nós, é para o reino, é para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala profundamente aos corações, e que possamos sair daqui realmente com definições na nossa vida, meu Pai, na nossa família, no nosso estilo de vida, na nossa disciplina, na nossa rotina. Que o Senhor nos dê visão, Senhor, para colocar em prática tudo que a sua palavra e o teu Espírito tem falado conosco. Muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.